Olá, meu nome é Hugo Damas e a atividade de hoje é elaboração de atividade, no caso de plano de aula em ciências, destinado a alunos do ensino fundamental. Vamos seguir. Apresentação, meu nome é Hugo José Damas, período noturno, campus Moca, curso de Pedagogia, Faculdade São Judas, orientação, professora Cíntia Pittini. O objetivo dessa atividade, que é proposta ao docente com os alunos, é uma atividade a princípio de elaboração de uma gelatina, e o objetivo é identificar misturas e situações de solubilidade na culinária. Então, é uma atividade voltada para a culinária com os alunos. Aqui a habilidade da BNCC trabalhada nessa atividade, vinculada à disciplina de ciências, é o código EF de ensino fundamental 04 de base do quarto ano, que é destinado ao quarto ano, CI de ciências e a primeira habilidade, identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Então, é uma forma dos discentes, né, os alunos identificarem as misturas do dia a dia deles, que os pais ou eles mesmos conseguem realizar, com base nessas propriedades físicas que são observáveis, que eles vão observar todo o processo das gelatinas, reconhecendo toda a composição proposta. Os materiais utilizados nessa aula compõem a receita de uma gelatina colorida, que é, assim, ingredientes para 16 porções. Seriam, então, 4 caixas de gelatina, sabores a gosto do professor. Ele pode até verificar com os alunos qual que seria o sabor que a maioria goste. Pode até fazer alguma votação ou selecionar sabores diversos. Água filtrada, uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, recipientes para efetuar as misturas, garrafa térmica com água morna, copos medidores e colheres e recipientes para colocar a gelatina para gelar. Em relação aos materiais, é imprescindível que o professor também, não se esquecer, ele tenha acesso a uma geladeira onde é necessário que os alunos coloquem para gelar a gelatina. Seguindo aqui para a contextualização, é importante que o professor realize um semicírculo e questione os alunos se eles já comeram gelatina. Né? Alguém já comeu gelatina? Qual é a aparência dela? Como é a sua textura? Né? Assim, eles já vão começando a se familiarizar com alguns termos, como textura, aparência, né? E também, alguém sabe de onde vem a gelatina e como é preparada? Alguém, né, algum pai ou responsável ensinou, ou faz, ou ensinou o filho, enfim, N situações que ele pode ter aprendido, ouviu na TV, enfim. Aqui, continuando a contextualização, o professor ele pode se basear nesse exemplo de texto, né, que eu trouxe aqui, que ele pode projetar, porque são alunos do quarto ano, fica mais fácil o entendimento. Se não for possível projetar o texto, ele pode imprimir ou distribuir também, né, anotado, da forma que ele achar melhor para a turma, né. Ele vai fazer a leitura compartilhada com todos, explicando cada termo correspondente ao texto. Então, assim, vai ter termos ligados à disciplina de ciências, que provavelmente eles vão estar familiarizados, né, do conhecimento prévio deles, que é a questão como colágeno, versátil, emulsificador. Então, o texto aqui, mais ou menos, está relacionado à questão do quê? Do que é feita a gelatina? Esse texto, ele mostra a explicação da origem, como é feita, né, as propriedades, tudo em relação à gelatina em si, né, da onde que ela vem, né, se a gente for iniciar o início, aqui fala, né, a gelatina que você come vem do colágeno dos ossos, cascos e tecidos de ligação de vacas ou porcos. Para fazer a gelatina, os fabricantes trituram essas várias partes e dão a elas um pré-tratamento
com um ácido forte ou com uma base forte para quebrar as estruturas celulares e liberar proteínas como colágeno. Então, aqui ele vai dando uma explicação, né? A gelatina é versátil, que é um ingrediente bem comum no dia a dia da maioria das famílias, e é bom o professor ler todo esse texto em relação a isso. Aí tem, no caso, o link também, caso o professor queira acessar o conteúdo na íntegra, que é o www.sobiologia.com.br/conteúdos/jornal/notícia 3.1.php. A sondagem é necessária após essa leitura com os alunos, porque a partir do conhecimento que eles tiveram em contato com esse texto, é bom o professor perguntar para os alunos: descobriram de onde vem a gelatina? Né? Até porque muitos podem não saber ainda. É muito difícil que algum aluno já não tenha algum contato, ou já não saiba da existência, mas é bom questionar, né? De onde vem, se eles não souberem exatamente de onde ela vem. A gelatina é de origem animal ou vegetal? Né? O texto ele vai proporcionar esse entendimento. Eles vão conseguir assimilar. Como é o processo que ela é feita? Porque no texto está sendo explicado isso. A gelatina é utilizada somente como gelatina ou é usada em outros produtos? Quais? E isso é importante na questão da leitura do texto todo, que o professor, o docente, ele precisa repassar. Alguém já fez gelatina em casa? Então é importante saber se ele tem esse conhecimento prévio. Outro questionamento que o professor pode fazer ainda nos semicírculos com os alunos é a leitura da seguinte questão, né? Como a gelatina reage ao misturá-la com água morna, fria e com outros produtos? Então, aqui são processos, né, químicos da parte, né, da água com a gelatina, que vai ter esse tipo de mistura e essas mudanças de fases, né? Então, é bom que deixe que os alunos compartilhem suas opiniões, né, sobre o tema, levante as hipóteses deles, né, de como a gelatina vai reagir, né, ao ser misturada com esses materiais citados na receita, né? Não é alguma coisa assim que o professor tem que se preocupar em responder o questionamento deles, mas o intuito é estimulá-los a pensar no tema em si, né, em toda essa mistura. Na questão prática, aqui eu também disponibilizei um outro texto que o professor pode ler, né, junto com os alunos, todo o modo de preparo, né, e novamente as informações ali todas, que ele pode imprimir se ele quiser. Eles vão organizar os alunos em um grande grupo, né, para realizarem as atividades em grupo. Essa atividade vai necessitar de um espaço onde tem a geladeira, como eu havia citado anteriormente, porque precisa refrigerar, né, uma bancada grande onde eles possam estar ao redor. Vai realmente explicar, pode ser por slide ou impresso, a receita, né, para que eles acompanhem o passo a passo junto com o professor. E eles vão fazendo, né? Aqui, continuando a questão prática, coloque os ingredientes, né, no caso o professor para a receita, na bancada em comum e separe a turma em 4 grupos. Entregue uma caixinha de gelatina, né, para cada grupo e peça que leia as instruções de preparo da caixa. Então, eles vão tentar ali seguir um entendimento entre eles nas instruções que está na caixa da gelatina, mas o professor pode sempre auxiliar. E sempre questionando os grupos. Por que será que na caixa é recomendado que a gelatina seja dissolvida em água quente? Se misturarmos a gelatina em água fria, ela será dissolvida? Será que pode? Será que não pode? Qual que é a recomendação? Né? Então, questionar eles dessa dinâmica em relação ao produto. Aqui na parte do compartilhando, aqui os grupos eles podem compartilhar as anotações uns com os outros. É importante que eles tenham essa interação entre eles, né? O professor pode circular pela sala e observar como os alunos interagem, né? E como os grupos conseguem contribuir com os outros. Aí ele pode fazer a projeção do seguinte slide, questionando o grupo, né? Durante todo esse processo de análise dessas mudanças de estágios, até atingir a consistência da gelatina, para posteriormente eles poderem comer. A gelatina foi dissolvida na água fria e na água morna.
Em qual das águas a gelatina demorou mais para dissolver? Em qual delas foi mais difícil dissolver a gelatina? Então, é um entendimento ligado à disciplina de ciências que eles vão tendo essa noção, né? Esse entendimento. Em alguma forma ou grumos, que pode acontecer, dependendo da forma que você elabora a receita, se você não segue da forma correta, pode ter algum empecilho ali, né? Que aqueles grumos realmente que elas não deixam tudo uniforme. Por que será que isso aconteceu? A aparência mudou? Quando misturamos a gelatina de morango, que é um exemplo, se for de morango, por exemplo, quando misturamos a gelatina de morango com creme de leite com leite condensado, aconteceu alguma mudança? Quanto ao sabor, o que vocês perceberam? Então, assim, esses questionamentos, eles são importantes com os professores, com os alunos, para o professor, ele ter um feedback em relação ao que foi aplicado, para ver se eles conseguiram fixar e ter esse entendimento completo. E baseado nisso, depois de toda a elaboração, está dentro de alguma forma sobre o conteúdo que eles têm no dia a dia com a disciplina de ciências, eles vão estar ali na prática, colocando a mão na massa e verificando ali, eles mesmos, os processos ali acontecendo em relação às mudanças e tudo mais. Então, é uma forma de sair um pouco da questão expositiva e para a questão prática, isso ligado à disciplina deles. Então, é de extrema importância que o professor ele tenha esse direcionamento, ele se baseie na BNCC para ele conseguir atingir uma habilidade, um objetivo específico que vai servir de base para ele ter esse retorno efetivo, não necessariamente ele escolher aleatório o objetivo que ele quer com isso, não. Tudo tem um caráter pedagógico, ele precisa criar um veículo com o aluno de forma que ele vá atingir algum objetivo com esse aluno e ele possa depois, posteriormente, ter esse retorno e verificar que foi efetivo. Aqui, novamente, as referências foi baseadas nas informações da nova escola, que eles têm um repertório bastante de informações que servem para a gente se basear, pesquisar. E aqui, muito obrigado em relação a esse slide, foi o terceiro slide de hoje que eu elaborei, espero que ele contribua de forma efetiva a algum docente em relação a toda essa elaboração. Então, muito obrigado e, por enquanto, é isso.